Olá pessoal, meu nome é Jonas Bravo e hoje a gente vai conversar sobre o que é o Kung Fu tradicional. Se você já começou a treinar Kung Fu ou já buscou uma academia de Kung Fu, talvez você já tenha se encontrado com a seguinte afirmação: aqui a gente treina o Kung Fu tradicional. E aí você pode ter ficado um pouco na dúvida de o que é o Kung Fu tradicional. Basicamente é o que é a tradição, né? Então quando você está pensando no Kung Fu, que é uma arte marcial chinesa, e aí você fala o tradicional, você está pensando numa arte que vai seguir certos preceitos da cultura chinesa, tá? Por isso, não necessariamente, quando você fala do Kung Fu tradicional, você está dizendo da China que é hoje. Então, tem muitas coisas na China que evoluíram, que mudaram e que elas não encaixam exatamente na cultura tradicional, tá? E aí, quando você está pensando nessa tradição chinesa, é importante lembrar o pensador que talvez seja o que mais influenciou o pensamento chinês, a cultura chinesa, que é o Confúcio, tá? O Confúcio, ele é um filósofo que influenciou muito o pensamento chinês justamente porque ele fundamentou as relações sociais. Então você tem a ideia de pai, você tem a ideia de filho, e dentro dessa hierarquia familiar você tem diversas dinâmicas. E como a cultura chinesa ela é muito patriarcal, então o pai ele comanda toda a casa, ele vai comandar todas as ações das pessoas que estão ali e vai orientar esse estilo de vida. Então você está pensando no campo, você está pensando em uma sociedade que ela é muito estruturada e que você precisa de pessoas que façam determinadas ações na medida em que a necessidade aparece, tá? Então o Kung Fu tradicional ele vai absorver essa ideia de hierarquia familiar que o Confúcio ele defende e ela vai introjetar ele na arte marcial mesmo. Então você vai aparecer com a postura de mestre e discípulo. E aí, dentro dessa relação, você vai ter certas obrigações. Igual o pai de família, ele tem que cuidar dos filhos, e os filhos, eles têm, em contrapartida, fazer certos serviços para os pais, e aí você vai ter essa harmonia. No Kung Fu, você vai sentir essa mesma história. Então, você tem o mestre, que ele tem certas obrigações, que é de cuidar dos discípulos dele, e os discípulos, em contrapartida, eles têm que seguir as orientações do mestre. Então é uma relação de hierarquia que você geralmente encontra dentro das academias de Kung Fu mais tradicionais. Mas esse é um aspecto, porque tem o aspecto do método de Kung Fu mesmo. E como que é o método de Kung Fu? Basicamente, você vai ter o estudo de básicos, o estudo de formas, as aplicações dessas formas e o combate direto. Então você tem esses 4 estágios para aprender o Kung Fu tradicional. Então, geralmente, quando alguém falar, eu ensino Kung Fu tradicional, a pessoa está mais pensando no método de ensino do que propriamente nessas regrinhas de o discípulo tem que fazer uma homenagem ao mestre, o mestre ele tem que fazer determinadas coisas para o discípulo. Você está pensando muito mais nesse método tradicional. Então, o que é um básico? O básico é um movimento simples que ele é feito justamente para ensinar para o corpo e a mente do aluno determinada coisa. Então, se você quer treinar, por exemplo, com uma espada, você não vai simplesmente começar fazendo movimentos muito complexos, até porque você poderia se machucar. Então, o que você faz? Você treina alguns movimentos muito simples, alguns movimentos que são fáceis de fazer, e aí você passa para o aluno. Ele vai repetir esses básicos alguns dias, semanas, dependendo até meses. Depois que ele já está bem treinado, o que você vai fazer? Você vai introduzir técnicas um pouco mais complicadas, que são as formas. A forma você pode conhecer por vários nomes. Você pode conhecer como Kati, você pode conhecer como Taolu, ou então outra tradução seria rotina, tá? Então a forma ela é essa coreografia. Geralmente é aquilo que você vê numa apresentação de Kung Fu mesmo. A pessoa chega lá e ela faz vários movimentos, às vezes parece que ela está lutando contra alguém, às vezes você não entende nada do que ela está fazendo. E aí depois que o aluno aprende a forma, que são movimentos muito sofisticados, ele vai aprender a aplicação da forma. Ou seja, ele vai aprender a ler a forma para saber como que ele aplica aqueles movimentos dentro de um combate. E isso é muito didático, para você poder aprender sem se machucar. No caso de luta sem arma, é um pouco mais fácil você treinar com alguém
sem se machucar. Mas se você está usando uma arma, mesmo que seja uma arma que não corta, por exemplo, um bastão, você tem um alto risco de lesão. Por isso foi criado esse método justamente pensando na saúde do aluno. E se você remontar as origens do Kung Fu, pensando que o Kung Fu é uma arte criada para ser feita na guerra, né? Então você está pensando em soldados, está pensando em academias militares e tudo, você não quer que os seus soldados, as suas próprias tropas, elas fiquem machucadas. Por isso, você cria esse método que vai introduzir o combate de uma forma mais saudável, de uma forma mais didática também. Aí você vai para o combate direto, onde você vai testar essas técnicas contra alguém que está querendo te derrotar. Basicamente, esse é o roteiro do treino do Kung Fu tradicional. Em contrapartida, você vai ter as técnicas de luta que elas são mais contemporâneas. No caso do Kung Fu, você vai ter duas vertentes, tá? Você vai ter a vertente que ela é mais uma ginástica olímpica, ou seja, pensando no show que você quer dar mesmo com as suas técnicas. Aí você geralmente vai pegar as formas, vai tirar o conteúdo marcial delas para deixar o conteúdo muito mais artístico. E aí você vai ter coisas, por exemplo, mortais, coisas que você não vai fazer no campo de batalha, né? Você não vai chegar no campo de batalha, dar um mortal, fazer uma coisa que você pode errar, cair, se machucar e atrapalhar toda a formação das suas tropas. Então isso não existe na guerra. Quando você vê alguém fazendo uma coisa muito espalhafatosa no Kung Fu, você pode ter certeza que isso é mais artístico do que propriamente prático numa luta. Então você vai ter esse aspecto mais bonito e artístico, que ele é condensado no Wushu contemporâneo, que é uma arte nacional feita pelo governo chinês, justamente pensando em fomentar a cultura chinesa, mas separando dessa parte marcial. E por outro lado, você vai ter o treino que ele é focado mais em técnicas contemporâneas de luta mesmo. Por exemplo, o Sanda, o Sanshou, que você vai querer treinar pensando mais numa competição mesmo, por exemplo, de ringue, do que propriamente num campo de batalha. Então você sai um pouco daquela ideia do tradicional, que é pensar em formação militar, em aprendizado rápido de certas técnicas básicas para o seu soldado sobreviver, e vai ir para o combate que ele é mais competitivo, né? Onde você tem regras delimitadas de, por exemplo, você não pode atacar o pescoço, não pode atacar entre as pernas, esse tipo de coisa que num contexto de campo de batalha não existe, né? Não tem muita regra quando você quer derrotar o seu inimigo e a sua vida depende disso. Então essa é a definição do Kung Fu tradicional. Ele vai seguir um método muito específico que relembrando, básico, forma, aplicação e depois o combate direto. E aí ele vai dizer dessas tradições e ritos que são mais tradicionais, como prestar homenagem ao seu mestre ou então prestar homenagem aos ancestrais. Esse vídeo ele fica por aqui, e se você tiver alguma sugestão de vídeo ou alguma curiosidade que você tenha sobre o Kung Fu, não esquece de deixar no seu comentário, também dar o seu like e se inscrever no nosso canal.